tarde, bem-vinda a mais um Femininas. Hoje eu estou aqui sem minha parceira, minha amiga. Ela está em casa se recuperando. Nós estamos em oração pela vida dela. Não esqueça de orar pela Eline. Está tudo bem, ela só está precisando de um repouso médico. Mas eu creio que já, no próximo Femininas, ela vai estar aqui conosco. Mas o programa não pode parar, porque nós cremos que muitas mulheres ainda têm como impactar essa sociedade, falar para cada uma de vocês, ser exemplo e ser inspiração. E hoje nós estamos com uma mulher inspiradora. E antes de nós começarmos, eu queria mandar um abraço para o nosso patrocinador oficial, Égua do Celular. Não esqueça de seguir o Instagram deles, Égua do Celular. Eles já estão em várias localidades aqui em Belém, Castanhal. Então você que está nos ouvindo agora, não esqueça de seguir o Instagram deles, Égua do Celular, com promoções incríveis, o menor preço da cidade. E o mais fácil, a facilidade, é só você entrar no Instagram deles e lá eles podem entregar o telefone na sua casa com super comodidade. Então, eu quero que você siga o nosso patrocinador oficial, Égua do Celular. Bom, meninas, boa tarde novamente. Hoje eu estou com uma convidada super especial e eu queria dizer boas-vindas à minha amiga Gil. Seja bem-vinda ao Femininas. Boa tarde, Gabi. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz. Estou nervosa, mas estou muito honrada de participar do Femininas. Eu espero ajudar aqui, né, contribuir um pouco para essas tantas mulheres que, como nós, né, têm tantos desafios aí. E antes que a gente possa começar o nosso programa, eu queria saber quem é a Gil, né? Gil Lima. Quem é você, mãe? Conta um pouquinho da sua história, empreendedora, empresária. Eu sou filha de um cearense com uma paraense, de uma família de 12 irmãos, então nós somos uma família grande, e somos do interior, de Santa Luzia do Pará, e ainda adolescente eu vim para Belém para estudar, porque meu pai entendia que eu precisava, né, ter um caminho diferente da minha mãe, né? Minha mãe teve 12 filhos e ele queria essa mudança. E meu pai era lavrador, comerciante, e minha mãe professora. Então, desde criança, eu entendi que a educação podia mudar a minha realidade, podia mudar o meu futuro. Então, eu vim para Belém para estudar, ainda adolescente. E em 2006, eu engravidei da Isa, trabalhei muito cedo, comecei a minha vida empreendedora em loja de shopping, e depois contabilidade, escritório de contabilidade, né? Não parei. Depois uma empresa de tecnologia que tinha aqui em Belém. E, posteriormente, o mercado imobiliário, que foi quando eu me encontrei. Em 2006, eu engravidei pela primeira vez e assim, foi muito desafiador, né? Minha primeira gravidez. Mas Deus foi tão maravilhoso comigo, me deu uma filha tão abençoada. E logo depois eu conheci o Igor, né? Conheci o Igor no mercado imobiliário, me encontrei no mercado imobiliário, me encontrei no comercial. E de lá para cá a gente não parou mais. Não parou. E hoje você é CEO também, né? Isso. A HPI nasceu no meio assim de um momento de desafios também. Eu abri junto com o Igor, a HPI, em 2014. Ele começou a tocar sozinho a empresa e nós nos separamos na vida profissional nesse momento, em 2014. E ele ficou tocando a imobiliária, eu fiquei na empresa que eu estava trabalhando anteriormente e, em seguida, em 2017, nós voltamos a trabalhar juntos. Já com o CCA Força de Vendas, que é o meu correspondente bancário, e logo em 2019 nós começamos a empreender no ramo de telefonia. Então, assim, a nossa vida sempre foi muito agitada, sempre gostamos nós viemos de família muito humilde, pobres mesmo. Então, nós tínhamos um desejo, o Igor me completou, na verdade, com isso. Ele tinha um desejo muito grande de
abrir portas de emprego. Ele dizia que existiam oportunidades que as pessoas não tinham por elas não terem experiências. Então, nós dávamos sempre oportunidade para quem nunca tinha trabalhado. E é engraçado, quando a gente tem, principalmente eu também tenho uma empresa, e a gente tá mexendo com histórias ali, né? Você tá dando uma oportunidade daquela pessoa ter um bom desenvolvimento na família, dar uma boa qualidade de vida, né, para sua família, para sua casa. Você não é simplesmente, eu abri um negócio. Além de você abrir aquele negócio, você tá mexendo com pessoas ali, né? A gente precisa ser um pouco mais humano. E eu acho que é isso que ele mais... Era algo assim que ele era muito apaixonado por gente, né? Então, assim, ter essa oportunidade de desenvolver pessoas, de transformar a realidade de pessoas, era algo assim, que movia a vida dele. Então, essa paixão dele por liderar, por dar essa oportunidade, isso também me fazia apaixonada, né? Por tudo isso. Então, até então, a HPI não foi uma empresa apenas. Ela foi um propósito de vida para a gente. E como foi esse processo, né? Como você falou que você estava em outro local. E aí como foi você ingressar na HPI, né? Assim, largar as coisas, porque querendo ou não, quando você iniciou a HPI, porque ela tem 3 filhos. Tem Isabela, Davi e o Ravi. E aí como foi quando vocês falaram assim, não, a gente vai dar ênfase agora para o nosso próprio negócio? Porque é diferente quando você trabalha para alguém quando você trabalha, né, para você mesma. A gente sempre fala, no caso eu e o Diego, a gente não ganha 13º, né? A gente tem que pagar 13º. Exatamente. Então, como foi essa realidade? Olha aqui a fotinha, né, da HPI. Essa aqui é uma premiação? Como é que é? Isso, premiação de uma construtora que a gente, graças a Deus, a gente tem ficado no pódio todos os anos nessa construtora. E aqui com a equipe. É a mesma construtora, só que em momentos diferentes, né? De a gente recebendo. E aí, como é que foi essa mudança? Então, eu sempre falo que durante a nossa vida a gente é podado muitas vezes, né? Como uma árvore que tem raízes fortes, sim, você não tem problema de ser podada. Porque com a raiz forte você consegue frutificar novamente, dar galhos novos, né? Então, quando nós trabalhávamos em uma construtora juntos, e o Igor precisou sair. Então, foi um momento de desafio mesmo. Ele começou a nadar em mar aberto e eu continuei, porque nós precisávamos de uma segurança. Então, eu fiquei na segurança e ele começou a empreender abrindo a imobiliária, vendendo produtos novos que ele não tinha ainda conhecimento. Então, ele foi desbravando, junto com uma equipe que está até hoje com a gente, né? Ele começou a desbravar esse mercado imobiliário. E quando eu tomei assim, foi Deus, né? Porque os meus antigos chefes eram pastores também, e eles me deixaram muito à vontade. Aí chegou um momento que eu disse, olha, chegou o momento de eu começar a trabalhar para o meu negócio, né? O Igor tinha uma necessidade, ele disse, olha, amor, eu preciso que você tome conta do correspondente bancário, o nosso negócio está crescendo, eu preciso de ti. E aí foi quando eu fui para o mercado. Só que eu fui para o mercado imobiliário como corretora, mas eu não trabalhava como corretora, eu trabalhava focada no CCA. Depois... O que é o CCA? O CCA é um correspondente da Caixa Econômica Federal. Entendi. Somos um braço da Caixa. Ele que faz financiamento. Fazemos financiamento, abertura de conta, cartão de crédito, todos os serviços. Vai aprendendo, você que quer comprar o seu imóvel aqui, isso, vai aprendendo. Inclusive, não esquece de seguir o Instagram lá, tá? Isso. Da Gil e também do HPI Imobiliárias, que lá tem todas as dicas. Exatamente. Eu já tô pegando aqui. Então, todos os produtos da Caixa nós fazemos com um atendimento personalizado. Você não precisa ir a uma agência para
contratar um serviço da Caixa. Você pode ir no nosso escritório, que fica aqui no Infinity, na Barão do Triunfo, você vai tomar um cafezinho quentinho, gostoso, tomar uma água geladinha, sentar, conversar, tirar todas as suas dúvidas de forma personalizada. Porque Então, também quando você vende é pra vida, né? Não é algo... exatamente. Não tô comprando um negócio que depois eu vou substituir, né? Às vezes é um imóvel único, às vezes é o primeiro imóvel. Exatamente. Então a gente tem que ter um cuidado maior, e principalmente com quem a gente começa a fazer essa negociação. Exatamente. Então, em 2018, quando eu engravidei do Davi, nós entramos também num momento de bastante desafio no mercado imobiliário. E aí nós começamos a buscar um novo negócio para trabalhar. E foi que em 2019 nós abrimos, né, começamos a trabalhar com telefonia. Eu digo assim que tudo vem para o nosso aprendizado, né? Então, assim, não foi a melhor escolha que nós fizemos, mas fizemos, né? Eu acho que esse é o grande desafio do empresário. Você precisa tomar decisões. E elas sendo decisões certas ou erradas, você tem que entender que as consequências vão vir, mas você também tem que decidir o que você vai colher disso. E em 2019 nós começamos a empreender na telefonia, e em 2021 2020 veio a pandemia, né? 2020, e eu engravidei em 2020, em plena pandemia, eu engravidei novamente, o Davi tinha 2 anos. E 2021, um mês antes do meu filho nascer, o Igor faleceu. Então, foram, assim, muitos desafios, né? Muitos perrengues. Eu acho que até quem não perdeu nenhum ente da família passou por muitos perrengues, muitas empresas faliram e muitas surgiram também, eu né? Então, assim, vocês... a gente estava até comentando, nós ganhamos uma premiação juntos, destaque do ano. Isso. E aí a Print Mais, que é a empresa que eu sou sócia com meu esposo, ele foi premiado. E aí eu conheci vocês, o Gil e o Igor lá acho que foi 2018. Foi. Aí nós conhecemos lá nessa premiação. Isso. E aí depois que a gente se aproximou, até então a gente só tinha se visto, né? Isso, depois, aí que veio a aproximação mesmo. Tá, e aí eu segurei um pouquinho, porque agora eu quero que você conte um pouco da sua história. A gente tá falando muito aqui do Igor, né? Ele foi o fundador, HPI Igor, é o nome dele, né? Isso, Igor Pinheiro Imobiliária. Igor Pinheiro Imobiliária. E aí depois, né, desse processo, já HPI, o sonho realizado, aí veio em 2021, né, que ele veio a falecer. O falecimento dele. E aí eu queria que você contasse um pouquinho, porque hoje você é uma mulher totalmente diferente daquela época, né? Deus, hoje você está aqui, eu sempre digo, por que ela está aqui no Femininas? Porque é uma mulher que inspira, uma mulher que não desistiu, uma mulher que pegou para si as forças, juntou tudo e falou assim, os meus filhos, a empresa, e eu vou construir esse legado. E hoje você é uma grande imobiliária, porque foi uma mulher forte, resistente, como você falou, com raízes fortes. Raízes fortes, com certeza. E eu queria que você contasse um pouquinho da história, né, desse momento da sua vida após o falecimento, essa surpresa, porque foi uma surpresa, né? Não foi algo que foi assim do dia para noite, algo que foi decorrer, foi do dia para noite. Exatamente, né? Exatamente. Assim, o Igor faleceu, um mês depois eu tive bebê. Estava grávida de 9 meses, né? Estava. E assim, é uma coisa assim, tão louca, tem uma história que ele nasceu no dia 10 de maio. Para quem é empresário sabe que dia 10 de maio é dia de pagamento de conta, né? Dia 10 eu nem brigo com o Diego. Dia 10 de maio. E assim, eu me lembro como se fosse ontem. Eu saí da sala de cirurgia, o Ravizinho assim, entre as minhas pernas, ainda estávamos na pandemia, né? Foi em maio de 2021. Ainda estava muito alta as taxas de morte. E não tinha leito para eu ficar. Então eles me colocaram numa antessala. E eu pedi meu celular. Peguei o meu telefone e comecei o meu assistente
é pastor também, né? Na época ele era meu assistente. E ele me mandava já só os códigozinhos de barra para eu pagar, né? Eu ia pagando e mandando para ele, pagando e mandando para ele, Acabaram de ter pagando. filho. O bebê aqui, eu deitada na marca aqui, só pagando e mandando para ele. Aí ele pegou, não, mas tá bem, não, tá tudo bem, vai mandando, vai mandando. E todo mundo na empresa perguntando, tá, mas a Gil não ia ter filho? Não, ela já teve. O bebê tá lá, ela tá com ele lá entre as pernas e tá fazendo pagamento. Todo mundo, meu Deus, como assim? Então, assim, essa foi a minha trajetória pós-morte do Igor. Assim, super difícil de assumir uma equipe dele, porque o Igor era o tipo do líder inspirador e muito focado em performance. Quando ele faleceu e eu assumi o negócio, eu tentei ser parecida com ele. E eu me dei mal. Me deu mal porque nós não somos parecidos, né? Eu já sou mais tranquila, eu já olho mais para o lado humano, eu já ouço mais, eu já falo de fraqueza, inclusive as minhas. É Eu mulher, né? A demonstro. mulher ela é mais sentimental, o homem Exatamente. é Então, mais assim, razão. eu mudei muito a minha forma de olhar pro negócio. Quebrei, né, nesse negócio de telefonia. Foi, assim, um momento muito desafiador. Em 2023, eu fechei as últimas lojas. Tomei um prejuízo muito grande. E, assim, até hoje, eu ainda estou me recuperando né, digamos assim, dessa queda que eu tive, né, Foi dessa um mês, poda que eu foi um mês tive. antes do teu filho nascer, né? Foi um mês. Ele morreu dia 3 de abril e dia 10 de maio o Ravi nasceu. Assim, eu não vou mentir e dizer assim, não, eu fui forte. Não. Teve muitos momentos que eu questionei, né, assim, Deus, mas questionei dentro do banheiro. Chorei no chuveiro. Eu tinha 3 filhos e eu não tinha como não não olhar para frente. E assim, Gabi, teve assim muitos momentos que eu achei assim que Deus estava silencioso para minha situação. A minha situação era muito ruim. E assim, eu fiquei até emocionada porque assim, eu falava muito com o Júnior, né? Dizia assim, Júnior, Deus está muito silencioso. E assim, no momento que eu achava que eu ia sucumbir mesmo, aí foi aí que eu tive um estalo. Ele não estava silencioso. Uhum. Eu só estava querendo ouvir a voz dele de uma forma que ele não estava falando comigo. Porque Deus tem diversas formas de falar com você. Não se engane. E ele falava comigo através de pessoas. E foi quando eu entendi que a HPI não era uma empresa. A HPI era um chamado, era um propósito para transformar a vida de pessoas. A HPI me resgatou. No momento que eu estava sucumbindo nas dívidas, já chorando, eu não sabia o que fazer, foram aquelas pessoas ali de dentro que me mostraram que nada tinha acabado. E foi aí que eu tomei um posicionamento diferente. E aquela frase que nós carregávamos de edificar famílias e colaboradores, aquilo fez tanto sentido para mim, porque naquele momento eu estava sendo edificada por pessoas. E aí eu comecei, nunca fui forte. Nunca nem gostei de ser chamada de forte. Eu era fraca, mas eu era dependente de Deus. Amém. Foi isso que me sustentou, foi isso que me trouxe até onde eu tô hoje. Mas, assim, pessoas, né? Eu acho que Deus, ele tem Você acha que Deus, assim, nesse processo, ele, como você falou, ele estava em silêncio, né? Ele estava te moldando, porque assim, eu olho para você e vejo uma mulher de superação, porque você tinha 3 filhos, né? Um recém-nascido. Eu sou mãe, meu bebezinho tem 1 ano, e eu sei como é essencial esse processo, principalmente nos primeiros meses, lá pelos 5, 6 meses, da gente ter alguém pra gente, né? E aí você já tava. O teu outro também era pequenininho. Então, eu imagino assim que, na verdade, você não estava sozinha, né? Deus, ele tava
estava te moldando, te colocando, como você mesma falou no começo, colocando raízes mais profundas para que você pudesse se reerguer, né? Que momento assim você conseguiu entender que isso era um processo de Deus? E como você falou, Deus ele te deu pessoas, né? Porque às vezes a gente acha que Deus ele quer nos dar coisas, né? Mas Deus ele nos dá pessoas e essas pessoas que vão somar na nossa vida, vão nos ajudar, vão nos dar um propósito maior. Então, qual foi esse momento, esse estalo na sua vida que você sentiu assim, não, Deus não me desamparou, Deus não me deixou sozinha? Tem uma história, me emociono porque foi assim, depois que o Igor faleceu, eu tive muitos momentos assim de tristeza, né? Mas eu nunca me deixei abalar. Eu não parei de ir para a igreja, pelo contrário, a igreja nunca foi um lugar de passeio de domingo para mim. Era um lugar de fortalecimento, um lugar de buscar instrução, era um lugar de congregar. E isso me ajudou demais a entender, porque eu tinha duas escolhas. Eu poderia sucumbir ali, naquele momento, que tudo convergia para isso, né? Se eu entrasse em depressão, todo mundo ia validar a depressão, porque, de fato, foi uma queda muito brusca, mas eu decidi que eu não ia, que eu ia viver para quem ainda estava comigo, para quem estava ali, dependente de mim. O Igor já tinha ido. E eu entendi o seguinte, ele foi porque ele era bom. Deus quis ele. Então, esse pensamento me deu força para eu cuidar de quem estava aqui comigo, para eu cuidar de mim, para eu me olhar, para eu me enxergar, para eu entender que eu precisava de ajuda também. Você ainda estava aqui, né? Que eu estava aqui. Você estava aqui, você que eu estava precisava aqui. ser cuidada também, você precisava cuidar, você precisava... Assim, eu sou uma pessoa que eu crio muros para pessoas, né, em relação à minha vida pessoal. Eu demorei muito a querer ter alguém mais próximo de mim, muito. Pelos meus filhos, enfim, por uma infinidade de coisas, né, assim, de motivos, eu sempre quis me manter mais sozinha. Como eu te falei, esse momento em que nós quebramos a empresa é um momento desafiador demais. Porque tu só pensa o seguinte, os teus filhos dependem de ti. A empresa depende de ti, pessoas dependem de ti. Então, você precisa, né, precisa ir para frente. E aí tem uma história que é rapidinho que eu vou contar que foi assim. Eu ainda tinha empresa de telefonia e assim, eu tinha uma folha muito grande, eu tinha 35 funcionários. E eu tinha 60% do valor para pagar a folha no dia. Eu não sabia o que fazer. Aquilo estava assim, uma loucura. Eu fui trabalhar, porque eu sempre tive esse negócio. Eu não vou chorar na cama, né? Eu vou trabalhar, eu vou atrás de solução. Só que quando eu cheguei, eu estacionei, eu não consegui sair do carro. Eu comecei a chorar, desesperar, dentro do carro. Só que uma pessoa, que é a Kellen, que é a minha diretora comercial, viu que eu passei e não saí do carro, não fui pra loja, né? Aí ela foi atrás de mim. Aí quando ela chegou lá, eu tava em prantos. Aí ela chamou um outro, que hoje é meu sócio, né? Chamou ele. Aí nós começamos a fazer conta, olhamos o que estava faltando. Ele foi... Eu fico emocionada porque ele pegou o cheque especial dele, de outras pessoas, e juntando tudo. E nós montamos uma força-tarefa ali, conversei com o gerente de loja, disse que eu ia pagar 2 dias depois, mas aquelas pessoas, porque assim, qual era a minha preocupação? A pessoa que trabalha por um salário mínimo, ela espera aquele dia chegar para ir lá receber o salário dela. E a gente sabe o tanto que um salário mínimo hoje, para sustentar uma família, ele é importante. Então aquilo estava me consumindo demais. E essas pessoas chegaram e disseram, não, você não está sozinho. E juntos nós montamos, eu consegui pagar todo mundo naquele dia. Então foi ali, foi naquele momento que eu tive um estalo. Eu não estou
numa empresa apenas. Eu estou em um lugar de transformação, eu estou num lugar de propósito, e a partir dali eu mudei totalmente a minha postura. Não, esse lugar é de Deus. Aqui só pisa quem está no propósito junto com a gente. Então, assim, nós começamos a olhar o negócio de outra forma, depois desse acontecimento. Ai, mas é isso, né? A gente trabalhar com pessoas, filhos de Deus. Sim. A gente olhar para o próximo como filhos de Deus, né? Isso faz toda a diferença. Verdade. Mas a gente já vai rapidamente para um comercial. E a conversa tá boa, ainda tem muita coisa aí, né? Ainda tem muita coisa ainda por vir para ela contar, compartilhar, essa mulher guerreira, forte, inspiradora. Mas antes da gente voltar, eu quero só te pedir, se você está assistindo pelo YouTube, TV Livre Belém, pegue esse link, compartilhe com aquela amiga, com aquele amigo, com aquela pessoa que quer ouvir um pouco dessa história. Compartilhe esse link, coloque lá no seu Instagram, marque o Femininas, você faz parte disso. Não esqueça também de marcar lá quem você gostaria que estivesse aqui no nosso programa, né? Essa mulher que tanto te inspira. Então, segue o nosso Instagram, TV Livre Belém, o YouTube TV Livre Belém, e você que está nos assistindo pela televisão, seja muito bem-vinda aqui no nosso programa. Esse programa é para você. Mulheres que inspiram, mulheres com propósito. E também um beijo para o nosso patrocinador oficial, não esqueça de falar dele, Égua do Celular, o melhor celular de Belém. Então, já, fica aí, pega o seu café, corre ali no banheiro e já volta, que nós temos mais um pouquinho de bate-papo com a minha amiga aqui, querida Gil. Tchau, tchau! Tá difícil de pagar? O governo facilita. O ProRefis 2025 foi prorrogado até o dia 27 de fevereiro. Aproveite essa oportunidade para garantir até 95% de desconto nos juros e multas do ICMS, IPVA, ITCD, taxa mineral e taxa hídrica. Acesse cefa.pa.gov.br ou ligue 0800 725 5533. Governo do Pará. Por todo o Pará. No Frangão da Liberato e a Saideira, você encontra os assados mais gostosos da cidade. Temos frango, costela no bafo, peixe, calabresa, porco, além de feijão tropeiro, baião, salada, sucos e muito mais. Ah, e é claro, o nosso delicioso açaí. Ligue agora para o nosso delivery 980 19 4707. Aqui no New Negócios Veículos é feirão do automóvel todo dia. Você está procurando carros compactos, sedãs, SUVs, motocicletas, caminhonetes, entre outros. Aqui você vai encontrar as melhores oportunidades e, é claro, o melhor negócio do Brasil. Me chama agora no WhatsApp e a chance que você tem de sair daqui sem carro é zero. E vem para número 1 da cidade. Vem! Imaginou esse carro sendo seu? Sem entrada, sem juros, com parcelas que cabem no seu bolso. Com Consórcio Nacional Volkswagen, você conquista o seu Volkswagen do seu jeito. Venha falar com a gente e dê o primeiro passo rumo ao seu carro novo. Consórcio Nacional Volkswagen, o seu carro novo do seu jeito. Rastreamento trabalha com proteção veicular total e também rastreamento de qualquer veículo. Na proteção veicular total, em caso de roubo, furto ou perda total, onde o veículo não é recuperado, o cliente é ressarcido em até 100% da tabela FIPE. Em caso de colisão, garantimos o conserto do veículo do segurado e do terceiro se precisar. Guincho em caso de sinistro em até 200 km. Equipe especializada
estruturada de recuperação com o apoio da Polícia Militar. Aplicativo Mobile com ferramentas de segurança para bloqueio do veículo a partir de R$ 89,90, com adesão, vistoria, documentação e instalação totalmente grátis. O rastreamento para qualquer automóvel fica somente R$ 59,90, com adesão e instalação totalmente grátis. GS Rastreamento, Rua Lauro Sodré, número 11, Terra Firme. Para muitos, isso pode ser apenas mais um dia que se inicia. Vamos, filha, senão a gente vai se atrasar. Já tô indo, mãe! Para a Aline e sua filha Helena, é o primeiro dia de uma nova vida. A Usina da Paz de Paragominas chegou para iluminar o futuro. São mais de 70 serviços gratuitos que estão transformando a vida de milhões de paraenses por todo o estado. Agora chegou a sua vez. Governo do Pará, por todo o Pará. Você viu como foi rapidinho o nosso comercial? Então, não esqueça, chame sua amiga, chame seus amigos, compartilhe esse link. Nós queremos muitas visualizações, muitas curtidas. Aí, comente aí no nosso link, porque eu creio que a história da Gil vai impactar muitas pessoas, muitos profissionais, muitas mulheres, muitas mães, muitas pessoas que perderam, às vezes, um ente querido. E ela está aqui, né, abrindo o coração para você, né, por você. Então, minha amiga, mais uma vez, seja bem-vinda aqui de volta no nosso depois do nosso comercial. E agora eu queria falar sobre filhos, né? Você disse que tem 3 filhos. Como foi esse processo, né, após a perda do seu esposo? Principalmente o pequenininho que chegou, que não teve esse contato, né? Como você falou, foi um mês depois. E os mais velhos também, né? Passou ali a adolescência. Eu imagino um turbilhão de coisas. Passar a adolescência, criar os filhos, no caminho, no propósito. Como foi, né, esse desafio? Se tiver aí uma fotinha dos filhos, da Gil também, para a pessoa que está lá em casa conhecer um pouquinho mais. Mas enquanto isso, pode ir falando um pouquinho como foi esse momento de criação do filho como mãe solo. Assim, criar filho é desafiador, não existe facilidade na maternidade, né? Eu sempre falo muito que eu não romantizo a maternidade. É difícil, são desafios diários, você tem que se reinventar o tempo todo. E assim, eu sempre me cobrei muito. Eu chegava a ser até injusta comigo, né? Porque eu não me olhava, eu não me enxergava, eu só estava... Eu criei uma casca e eu precisava só estar ali por eles, né? Logo que o Igor faleceu, a minha filha não conseguia ficar no apartamento que nós morávamos e nós tivemos que nos mudar de casa, porque ela estava entrando num processo de depressão. Então, assim, eu tinha uma adolescente, um bebê e 2 bebês, né? Porque o Davi, ele faleceu. São bem... Isso. É muito próximo, né? O Igor faleceu no dia do aniversário do Davi, de 3 anos. Então, 3 anos é um bebê ainda, né? Então, eu precisava... E ele foi, assim, eu digo que ele e o Arthur, que era o filho dele, que hoje tem 13 anos, que é o filho do primeiro casamento, eles foram os que, assim, e a Isa também, né? Os que mais sentiram essa falta. Porque conviveram muito com o pai, tiveram, assim, uma relação muito próxima com ele. Então, eu enfrentei muito mais desafios por causa deles 3, né? E, assim, o Ravi começou a se reconhecer. Depois eu comecei a mostrar vídeos, ele saiu com o papai. Aí hoje ele vê as fotos do pai, vê os vídeos do pai e fica, meu papai, meu papai. Aí ele fala às vezes assim pra mim, mamãe, o meu papai me chamou. Aí eu, deixa de graça, garota. Aí ele começa a rir, não, o papai tá no céu. Então, assim, criar esse ambiente com eles, um ambiente saudável, né? Porque não existe um manual, né,
você tem que viver o luto, né? Você perdeu alguém. Eu perdi um homem que eu achava que ia estar comigo pro resto da minha vida, né? Então, viver aquilo, ver os filhos sentindo falta, porque assim, a criança ela precisa dessa figura paterna. A minha mãe sempre falava, minha filha, eu fico preocupada às vezes com você, porque assim, precisa de um homem. E eu não tinha, assim, interesse algum de ter uma outra pessoa, né? Até um certo momento, eu evitei muito. Ó, pra quem não sabe, falar, a Gil está namorando agora, como diz nosso pastor, né? A vida tem que seguir, né? Ela tem que seguir. Você é uma mulher linda, uma grande empresária, né? Nem parece que tem 3 filhos, né? Se cuida, eu vejo que ela corre. E é isso, a gente tem que viver, né? Você tá aqui Verdade. nessa terra, Deus ele te deu uma nova missão. Você tem que viver. Aqui tem até a foto, olha, do namorado, a mãezinha dela, os filhos. Isso. Na verdade, assim, quando eu comecei a querer ter alguém, Deus, porque eu não atribuo a mim, né? Eu digo que Deus colocou, porque é um homem de Deus, um homem que segue os ensinamentos, que vai para a igreja junto comigo, que insiste para eu levar os meus filhos também para a igreja, que puxa a minha orelha, porque assim, às vezes ele fala assim, meu bem, eu sei que às vezes você quer, e assim, falando um pouco de filhos, né? Eu sei que às vezes você quer chegar em casa, tá cansada do dia inteiro de trabalho, você quer chegar em casa, tomar um banho, deitar e rolar a tela do celular. Mas tem pessoas que estão te esperando o dia inteiro. Sim. E ele fez com que eu virasse uma chave também na minha cabeça. Os meus filhos, ele não precisa. Meus filhos não estão nem aí se eu sou bem-sucedida. E eu me lembro muito que o pastor Lorival sempre fala na igreja, né, que uma vida, o sucesso fora de casa não justifica o fracasso dentro dele. Sim. Então, eu comecei a entender que os meus filhos não precisam de uma mãe invencível, uma mãe imparável, que o nosso slogan é imparáveis na conquista do seu sonho. Esse é o slogan da HPI. Os meus filhos não precisam de uma mãe imparável, eles precisam de uma mãe presente. Então, com a ajuda dele, eu consegui também dar essa virada de chave, porque assim, você começa a querer fazer várias coisas e você peca nisso, porque muitas vezes, enquanto você está achando que as coisas são por tua causa, que você é que faz as coisas, Deus está te olhando aqui, né? É por tua causa, foi pela tua mão mesmo que tu conseguiste isso? Então, olhar para os meus filhos dessa forma eu entender também que eu não tenho controle das coisas. Quem tem o controle é Deus. E assim, ele colocou uma pessoa boa perto de mim para me ajudar, que se preocupa com as crianças. Que sabe da tua história, que sabe do teu legado, que sabe tudo aquilo que você passou, sabe do legado também do Igor, sabe? Exatamente. E que respeita, né? A gente tem alguém do nosso lado que respeite. Que não quer que meus filhos chamem ele de pai. Ele quer me ajudar a alavancar os meninos, a dar uma boa criação para eles. Eu acho que para mim isso fez toda a diferença. Mas isso tudo vem em base também da gente entender que, como você falou, Deus está no centro, Deus está à frente, Deus que te deu a força, Deus que te puxou, Deus que te levantou. E é isso que eu vejo. Como eu falei, uma mulher forte, mas forte em Deus. Forte em Deus, com certeza. Esse é o testemunho, né? Isso. E falando sobre Deus, falando sobre as coisas de Deus, para quem não sabe, a Gil também, ela participa do coral lá da Catedral da Família, lá no Guamá. Além disso tudo que ela faz, mãe de 3, empresária, tem tempo para namorar, tem tempo para correr, né? Ela ainda canta no coral da igreja, ensaios. A minha filha, ela participa também da cantata e eu sei o quanto
cansativo, não digo da questão de tempo ali para estar ensaiando, para dar Você que nunca foi numa festa de Natal lá da Catedral da Família, é incrível, é grandiosa, e essas pessoas, elas se dedicam diariamente, dia após dia ensaio, né, Gil? E tem uma fotinha aí, ela no coral, e como foi, olha aqui no coral, cantando, aqui os filhos dela, a filha. Olha, ainda tem aqui, ela ainda faz. Olha aí, tá vendo como meu diretor é bom de imagens? É verdade. E aí aqui, né, o pastor Gerson, que é o líder ali Exatamente, do nosso coral, maestro. maestro Gerson. Conta pra gente um pouco sobre o coral, né? Você se manteve ainda firme nas coisas de Deus, mesmo em meio a essa turbulência. Mesmo em meio à turbulência. Eu frequento a Catedral da Família desde 2015. E nós entramos para o coral em 2019. O Igor entrou no início do ano, eu entrei mais para o final, já para o ensaio da cantata de Natal. E assim, foi tão maravilhoso a gente escolher entrar. Na verdade, nós fomos escolhidos, né? Nós não escolhemos, nós só dissemos sim para o chamado de Deus. E, assim, eu sempre gostei muito de cantar. O Igor sempre teve voz boa, eu sempre gostei de cantar. E eu tinha melodia na voz, mas eu não tinha uma voz boa. Então, assim, juntando todo o coro, né, ficou uma coisa legal. E, assim, desde então, há 7 anos, a gente vem, né, fazendo esse trabalho aí. E servir a Deus acho que assim, nos deixa, nos faz mais humildes. Servir a obra de Deus nos faz humildes. Saber que não é pra gente. Saber que no momento que eu estou ali, junto com outras pessoas cantando, nós estamos levando a palavra de Deus através do canto para mais pessoas, mais famílias, para impactar de forma positiva mais vidas. Eu acho que esse é o grande propósito, e assim, eu descobri isso, foi muito importante para mim. Eu preciso fazer da minha vida um canal para ajudar outras vidas, eu preciso transbordar, seja no trabalho, seja na HPI, através de levar alguém a comprar, ter o seu lar. Quem não quer ter um lar, né? Eu acho assim que esse trabalho ele é tão importante, é uma chave tão grande, é uma ponte que a gente cria entre uma pessoa e o sonho da vida dela. E de que outras formas eu conseguiria impactar pessoas? Eu imagino que deve ser assim, emocionante, né? Quando você entrega a chave para aquela família. Né? Quanto aquela família orou. É impagável. Pagou um preço, né? De trabalho, de suor. Exatamente. Né? Assim, a emoção que deve ser. É indescritível, porque quem está sentindo é ela, mas assim, a gente sentir esse prazer de estar sendo essa ponte, de estar sendo essa porta. Eu sempre falo assim muito que existem algumas coisas que simbolizam muito o nosso trabalho. É uma porta, você abre uma porta de esperança para alguém que de repente nem sabia que podia comprar o seu imóvel. Né? Então, assim, fazer isso, ter o correspondente bancário que dá essa ajuda também. E de que mais formas a gente conseguiria fazer? O coral, ele não é só sobre cantar. Você leva a palavra de Deus através de música, e muitas pessoas não ouvem uma palavra, uma pregação, e elas não captam, mas 99% das pessoas que ouvem um louvor, que cantam, elas sentem a presença de Deus. Então, assim, pra gente, foi uma das formas que nós encontramos de ser canal de bênção. Eu vejo quando a gente tá no coral, tá ali na escadinha, e a Gil, ela todo tempo, assim, ela se entrega, né? É aquele se entregar ali. Não interessa se uma pessoa, não é sobre ser visto, mas sobre passar, né, esse amor de Deus. E eu vejo ela tá ali cantando, e ela sempre... E muitas pessoas, muitos amigos... Você sabia que eu tinha esse vídeo? Eu filmei você, porque tava tão bonito. E esse vídeo tava no meu celular, e eu filmei, você tava lá.
Porque eu vi que a sua entrega e eu acho isso muito bonito. E tem muita gente que já quis ir através das minhas postagens, né? De estar lá, de estar cantando. Porque, assim, é entender que servir a obra de Deus não precisa ser chato, não precisa ser aquele negócio difícil demais. Não é fácil. Não é fácil. Muitas vezes eu encerrei o trabalho, gente, eu preciso ir. Muitas vezes tive que remarcar reuniões, preciso ir, porque eu tenho compromisso. Então, assim, não é fácil, mas é possível. Se você realmente se dedicar, se você se propuser a isso, é possível. E, Gil, a gente acompanhou um pouco a sua história, sabe que o próprio Igor, ele era do coral, Sim. né? Ele era do coral, se tiver fotinha deles aí, ele era do coral. E eu me lembro da mobilização na época do coral como família, o quanto eles oraram por isso, o quanto eles intercederam. Nós, como rede, também estávamos ali em oração, né, pela vida do Igor. Coloca para mim, meu diretor, por favor, a fotinha. E eu sei o quanto vocês se mobilizaram, eles se juntaram como família em oração, o quanto foi importante isso para você. E se você puder, assim, falar, às vezes a pessoa que está nos ouvindo, né, não conhece um pouco da sua história, qual foi esse processo? Porque foi muito rápido, né? O que foi que ele passou, assim, para aquele... desse período, né, que aconteceu essa fatalidade. E eu me lembro da mobilização dos grupos dos pastores, a gente colocou ele em oração, a foto dele circulou para que a gente estivesse intercedendo. Assim, o coral foi uma base muito forte para que eu conseguisse ter mais leveza, como eu te falei, né? Eu conheço pessoas que no mesmo período passaram pela mesma situação que eu e que não se recuperaram da mesma forma. E aí, isso é que traz as pessoas, você é forte, você é forte. Não. Foi no período da pandemia, né? Na pandemia. Eu tive uma base muito forte de oração, de intercessão. Olha aqui, olha, a fotinha. Esse aqui é o Igor que a gente tem falado. E ele cantava lá no coral, né? Assim, eu me emociono muito quando eu lembro que em um dos momentos, que assim, eu também estava com a doença, né? E eu era a única que ia no hospital para pegar o laudo da UTI, porque assim, estava em lockdown. Ninguém nem queria deixar eu entrar no hospital. E grávida. Grávida. Todo mundo me olhava de longe. Meu Deus, tu não pode entrar. Olha tu tens que olhar para o teu filho. Meu filho está bem. Ninguém encosta em mim. Eu era assim. Ninguém encosta em mim porque eu também estou infectada. Eu fazia terror para as pessoas me abrirem caminho para mim. Assim, quem passou por esse período com entes, parentes, né, entes queridos no hospital, sabem que foi um período de muita tristeza para você conseguir laudos, enfim. E eu lembro de uma noite que uma das meninas do coral, ela gravou um vídeo e assim foram assim dias antes dele falecer, né? E com aquela música assim, tá chorando porque se você... E assim, aquilo foi tão confortante para mim, eu me senti tão abraçada com esse gesto dela, da Márcia, que até hoje ela canta no coral com a gente. E assim, ela não imagina o tanto que ela impactou naquele momento a minha vida, o tanto que eu me senti amada, abraçada, e esse foi o grande papel do coral. Então, assim, você que muitas vezes está sozinho, acha que está sozinho, a igreja, ela também te acolhe, ela te abraça, as pessoas são preconceituosas, né, em relação ao trabalho na igreja. Você está com pessoas ali que vão te chamar para um café, não vão te chamar para ir para uma bebida, para alguma outra coisa que parece muitas vezes ser mais divertido, mas nesse momento foram eles que estavam junto comigo.
na dor, né? Às vezes na festa, na farra, a pessoa acha, mas assim, aqui a gente leva mesmo para a vida daquela pessoa que estava ali naquele momento de dificuldade. Porque nem sempre quem anda com você chora com você. Exatamente. Né? Nem sempre aquela pessoa que tá ali, uhul, e aí vai te dar a mão no momento que precisa. E aí esse que é o papel fundamental da gente estar no corpo de Cristo, porque entendemos que somos filhos de Deus, estamos ali juntos, né? Exatamente. Foi determinante para a minha recuperação e para que eu caminhasse no ministério, esse apoio deles. E aí, a primeira vez que você cantou no coral, a gente já tá terminando, temos só 4 minutinhos, fica aí, não sai. E nesse momento, qual a sua primeira vez que você cantou sem ele lá no coral? Como foi a sensação? Eu lembro, o pastor Diego mandou fazer uns bottoms com a foto do Igor, porque foi no Natal de 2021. Ele faleceu em abril, e aí no Natal de 2021, a Print Mais, né, a empresa do pastor Diego e da pastora Gabi, eles fizeram um bottom com o rostinho do Igor, simbolizando que ele fisicamente não estava ali, mas que com certeza ele estava junto, cantando com a gente, porque ele era essa pessoa expressiva, que gostava muito de cantar, alegre, pra frente. Ele não tinha limites para ajudar, para cooperar. Então, foi muito significativo para mim. E por muitas vezes eu pensei em desistir, sabe? Eu vou dar mais foco para isso aqui, eu preciso tirar a minha cabeça um pouco desse ministério, e foi essa força, esse abraço invisível que a gente recebe de todo mundo que me fez continuar. Então é muito importante que um dia você receba um convite e você aceite. Olha aí, vai pra cela. Bom, minha amiga, a gente já tá finalizando. E para que a gente possa fechar com chave de ouro, né? Você, mulher que está nos assistindo hoje, nessa tarde, e você está a ponto de desistir, né? De repente você teve uma perda significativa, de repente você é uma mãe solo, de repente os seus negócios não estão dando muito certo, às vezes, como a Gil falou, eu tive que chorar no banheiro. Que mensagem você deixaria, Gil, para essa mulher? Eu sei que vejo você como uma mulher forte, mas teve momentos que só Deus, né? Sim. Então, que mensagem você deixaria? Fala ali para aquela câmera, para essa mulher que está te assistindo hoje. O que eu diria para você é que você não precisa ser forte o tempo todo. Você só precisa continuar. Enquanto pede para Deus, organiza a tua vida, pede ajuda, se permita descansar. Às vezes é o cansaço que está você confunde querer desistir com querer descansar. Então, tá difícil, tá cansada, descansa. Se permita isso. E um recado para você que eu sempre me cobrei muito em relação aos meus filhos, em relação a estar junto com eles, a ter que trabalhar mais e estar mais distante dele. Os teus filhos, eles não precisam de uma mãe invencível, de uma mãe imparável. Eles só precisam de uma mãe presente. Então, os momentos que você estiver com eles, né, esteja presente com eles. E Deus vai te dar a provisão que você precisa para aquele dia. E não sofra com o futuro. O meu olhar para o futuro é para que eu saiba que o melhor de Deus está por vir. Então, eu vou viver bem o meu presente. Eu não entrei em depressão porque eu não quis viver do meu passado e nem tive ansiedade porque eu não me liguei somente no futuro. Eu entendi que o melhor está por vir, mas a provisão do hoje é Deus quem dá. Então, aproveite o dia de hoje, aproveite os seus filhos, aproveite a sua vida. A vida ela é para ser vivida.
minha amiga, muito obrigada. Só que ainda não acabou. Fica aqui comigo que a gente vai ouvir uma palavra agora abençoada da minha amiga Wellen, tá? Wellen Cavalcante, no programa Aliou Sintonia, no programa Sintonia, e ela vai falar sobre procrastinação. Olhem, não errei. Eu ensaiei. Então fique com ela e já já a gente está de volta. Oi, pessoal! No Em Sintonia de hoje, nós vamos falar sobre procrastinação. Todos nós já procrastinamos em algum momento da nossa vida. É importante nós entendermos que a procrastinação não é preguiça. A procrastinação também não está relacionada ao não saber fazer alguma coisa. Geralmente nós procrastinamos aquilo que nós sabemos, que nós entendemos e que nós temos um prazo para realizar. Mas porque aquela atividade geralmente ela é desprazerosa, ela é desconfortável e ela não nos proporciona prazer imediato, nós tendemos a adiá-la. A procrastinação ela é um padrão de comportamento que ela é estabelecido. Você não nasce procrastinador, você se torna um procrastinador. Quando você começa a não ter organização e nem planejamento. É aquela famosa frase, só mais 5 minutinhos, depois, mais tarde. E com o ápice das redes sociais, a procrastinação está cada vez mais comum, pois nós estamos cada vez mais conectados. Um story, uma postagem, uma atualização. E aí nós precisamos entender que a procrastinação, ela compromete completamente a nossa saúde mental, porque ela vai nos deixar mais angustiados, mais ansiosos, mais preocupados. E principalmente, quando está próximo do compromisso, nos traz aquele sentimento avassalador de culpa. Não tem como você deixar de ser um procrastinador se você não entender que tudo é importante, mas existem aquelas atividades que precisam prioridade. E essas atividades vão exigir de nós organização, tempo e planejamento. É importante que o procrastinador entenda que só o fato dele procrastinar agora não significa que ele será um procrastinador para sempre. Ele só precisa entender que nem todas as atividades nos causam prazer imediato. Muitas vezes nós precisamos dedicar tempo de qualidade, fazermos renúncias, para que nós possamos realizar aquilo que nós temos o compromisso com qualidade. Não tem como você deixar de ser um procrastinador se você não se organizar, se você não se planejar. É importante que você entenda a importância daquela tarefa, para que você saiba que ela não pode ser feita de qualquer jeito, por mais que você já saiba o que tem que fazer. É engraçado porque quando nós estamos no comportamento de procrastinação, nós nos convencemos que nós já fizemos aquilo outras vezes. Então, só daqui a pouco, mais tarde, eu também vou conseguir fazer, porque inúmeras outras vezes eu procrastinei e deu tudo certo. Isso faz uma relação cognitiva, neurológica, porque você se convence que como você sabe fazer aquilo e você já sabe os prazos que precisam ser realizados, você vai ter tempo suficiente para fazer, mesmo que você não administre esse tempo. E quando chegar próximo daquela entrega, ou seja, qual for o compromisso que você terá, você tem uma profunda ansiedade. Essa ansiedade faz com que a sua taxa de adrenalina vá lá para cima. E aí você tem uma dedicação exclusiva, inclusive te levando possivelmente à exaustão. Quando finalmente falta 1 segundo para você entregar e você consegue, é como se você tivesse ultrapassado a lista de chegada. E aí você fica extremamente feliz e você libera o hormônio do prazer e chega uma tranquilidade, uma calmaria profunda. Você, inclusive, pode se tornar dependente desse sentimento e você achar que todo o tempo que você planejar não será o suficiente para fazer tão bem como você fazer em qualquer momento, já que você sabe o que fazer, como fazer e quando fazer. A dica para que você trate essa procrastinação é você se organizar. É você se planejar e você entender que você pode ter tempo depois que você entregar a sua atividade para fazer todas as outras coisas que você deseja, com qualidade, sem que te acompanhe aquele sentimento de angústia, aflição e preocupação. Então, não é só mais 5 minutos, não é só mais tarde, não é só depois,
É agora eu posso, eu tenho condições, eu sei ou eu preciso aprender a fazer. Você conclui, você fica orgulhoso de você e você não compromete sua qualidade de vida. Então, para a procrastinação, não existe melhor remédio do que a organização e o planejamento. Dê valor no seu tempo. Até o próximo Em Sintonia. Quadro maravilhoso com o Ellen, falando sobre procrastinação. Eu sempre puxo o R, por isso que eu estava ensaiando. Mas olha, quando a gente fala sobre isso, eu me lembro, sabe de quê? Academia. Né? A gente sempre fala assim, eu vou começar, depois eu vou começar, depois eu vou começar, e a gente nunca começa. Mas quando a gente começa, a gente se motiva, né? A gente se anima para estar malhando, e é exatamente isso. Começar nunca é fácil, mas quando a gente está no alvo, quando a gente estabelece um propósito, a gente consegue superar os nossos limites. Então, olha, eu estou na academia, estou malhando, não estou enrolando, então não enrole, comece hoje o que você está colocando para amanhã. Minha amiga, muito obrigada pela sua presença, foi muito especial tudo que nós vemos aqui. Muito Eu que obrigada, agradeço, Gil. eu que agradeço esse momento, é importante demais esse momento. Obrigada. Então não deixe de compartilhar e não importa as circunstâncias, não importa os desafios. Fé, meninas! Até o próximo programa. Beijão. Tchau.